Você sabia que cerca de 50% dos casos de depressão surgem antes dos 18 anos, mas pela dificuldade da detecção, esses diagnósticos são dados só mais tarde. Então hoje eu vou listar aqui os 5 sinais mais comuns da depressão na adolescência. A depressão é um transtorno psiquiátrico que pode ser desencadeada por vários fatores. Tem o fator genético, o fator estressante, ou seja, o ambiente que a pessoa vive pode acabar desencadeando esses sintomas. Ainda não se tem um consenso sobre qual desses que é mais predominante, mas de qualquer forma é importante a gente saber que os casos vêm crescendo ao longo dos anos. E só aqui no Brasil são diagnosticados cerca de 2 milhões de casos por ano. E segundo a OMS, cerca de 30% da população mundial vai passar por algum tipo de episódio depressivo ao longo da vida. Então, vamos entender um pouquinho como são esses sinais que as pessoas começam a aparentar logo na fase adolescente. Então, se você é pai e tem filho adolescente, ou se você é adolescente e está passando por algum tipo desses sintomas, é legal você ficar atento a isso. Então vamos lá. Primeiro é mudança comportamental. A gente tem aquela ideia de que sempre a pessoa com depressão vai ficar lá triste, melancólico, chorando. Sim, esses são sinais bem importantes, mas não é apenas isso. O adolescente pode acabar ficando com um mau humor excessivo, ou seja, sabe aquele adolescente rabugento que quer brigar com todo mundo? Pode ter alterações na alimentação. Então, se você nota alguma mudança no peso, ou engordando, ou emagrecendo, mas você tem essa mudança, ou a pessoa come excessivamente, ou tem uma falta de apetite, sono. Então as pessoas começam a ter uma mudança no ciclo do sono, ou dormir demais, dormir excessivamente ao longo do dia, ou então insônia, também podem ser sinais. Sintoma número 2 é quando o prazer começa a ser mais virtual do que na vida real. O depressivo, ele começa a perder o ânimo de fazer coisas que ele já fazia, como atividades físicas, sair com os amigos, passear, ir no cinema, enfim, começa a não querer mais fazer essas coisas e acaba se prendendo no mundo virtual. Então, claro, os adolescentes, assim como os adultos, enfim, são muito ligados na internet hoje em dia, redes sociais, jogos, enfim, é até normal. Porém, quando a pessoa deixa de viver o mundo lá fora, deixa de ter relações pessoais para viver apenas na internet, apenas com amigos na internet, apenas em jogos, apenas em redes sociais, séries, e não sair mais para fazer outras coisas, é bom também ficar esperto com isso, porque pode ser um dos sintomas. Sinal número 3 é a ausência de planos. Os adolescentes normalmente são cheios de ideias para o futuro, falam, eu quero ser tal coisa, eu quero seguir tal carreira. Às vezes acaba até mudando de opinião com o tempo, mas costumam ser sonhadores. Pode não ter certeza absoluta, mas pelo menos uma ideia eles acabam tendo nessa fase. Porém, quando a depressão começa a aparecer, esses planos meio que somem. Então a pessoa começa a ficar descomprometida com o próprio futuro, fala que não vai adiantar eu estudar, não vai adiantar eu seguir uma carreira, eu não sei o que vai ser de mim. Então começa a trazer esses tipos de discurso. E assim, é óbvio que algumas pessoas até têm, alguns adolescentes até têm aquela dúvida, de não sei o que eu vou fazer, não sei como que eu vou chegar lá, mas não perdem totalmente o comprometimento
com encontrar uma estrada, né, a ser seguida, né? Já o jovem com sinais de depressão acaba falando assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei para onde que eu vou seguir, então eu vou ficar parado, estagnado aqui. O sinal número 4 é a queda do rendimento escolar. Então, o jovem que sempre teve ali uma média ali mais ou menos de notas, sempre foi um bom aluno, gostou de estudar, acaba, por esses motivos psicológicos, acaba perdendo o gosto de estudo, né? Como eu falei nos outros sinais, acaba perdendo essa noção de futuro, e isso reflete diretamente nos estudos. Então, se o jovem costumava tirar notas boas, ou nem ser notas boas, uma nota, sei lá, 7, mas só que em vez de 7 começa a tirar 2, 3, 4, que não é o padrão daquela pessoa, isso também pode ser um alerta para a depressão. E o sinal número 5 é pensar sobre a morte. É um dos sintomas clássicos da depressão, da pessoa falar sobre morrer, criar expectativas de eu quero morrer com tantos anos, a vida não está valendo a pena. E às vezes o discurso não é tão direto dessa forma. Às vezes a pessoa fala diretamente, quero morrer, estou pensando em suicídio. Às vezes trazem discursos mais velados, como eu quero sumir daqui, eu acho que se eu desaparecesse hoje ninguém ia sentir minha falta, eu tô pensando em dormir para sempre, sabe? Eles usam alguns recursos linguísticos que não são diretamente ligados, falando a palavra morte, mas a gente tem que ficar bastante atento a esses tipos de fala. De acordo com a OMS, os casos de suicídios acontecem mais entre 15 e 29 anos. Então são fases ali de risco que às vezes a gente acaba ignorando, falando, não, ele é só um adolescente, ele não vai fazer isso, só tá falando da boca para fora, só quer chamar atenção. Às vezes sim, pode até ser para chamar atenção, mas não é para chamar uma atenção, olha, estou sendo coitadinho, venham olhar para mim. Pode ser um chamar atenção como um pedido de ajuda. Então, pessoas próximas que escutam esses tipos de discurso, em vez de ignorar e falar assim, cala a boca, para de falar essas merda aí que você só está fazendo coitadinho. Não, dê atenção para essa pessoa, escute o que ela tem para falar, porque pode sim, as pessoas que ameaçam de suicídio ou falam que vão suicidar, nem sempre elas estão falando da boca para fora. Então elas podem falar uma vez, falar outra, falar de novo e ver que ninguém deu atenção para aquilo, ninguém deu a devida ajuda. Elas podem sim fazer algum ato, às vezes não necessariamente se suicidarem, mas elas podem fazer uma tentativa, às vezes pode não dar certo, gente que acaba tomando veneno, tomando alguma coisa, tentando se enforcar, às vezes não consegue e acaba, tendo aí sérios riscos, tanto físicos quanto sintomas psicológicos que podem vir se agravar com o tempo. Então, se você já percebeu alguns desses sintomas em alguém, o importante é buscar tratamento. O tratamento pode ser com psicoterapia tradicional, pode ser com hipnose, hipnoterapia ajuda bastante. Se o caso for mais sério, tiver mais agravado, um psiquiatra pode entrar aí nesse meio, fazer essa intervenção com medicamentos, porque às vezes a pessoa está no estado tão profundo de depressão que ela nem consegue buscar uma terapia, não consegue se engajar no processo terapêutico, e sim, nesses casos são importantes o psiquiatra indicar um medicamento, um antidepressivo, no caso às vezes quetiapina, carbolítio, fluoxetina, são os mais comuns aí nesse caso, mas que o médico vai receitar para que a pessoa consiga levantar e buscar mais ânimo para fazer a terapia, que é o que realmente vai tratar o problema na causa. O medicamento ele vai aliviar os sintomas, mas não é ele que vai trazer aí uma melhora definitiva, Então é importante sim uma psicoterapia, uma hipnoterapia, enfim,
para que quando a gente consegue identificar isso no início, nem precisa de medicamento, apenas a terapia já pode ser de grande valia e ajudar com que esses sintomas não agravem ainda mais. E como qualquer tipo de doença, qualquer tipo de transtorno, o mais importante é a prevenção. Então, estimular o jovem a fazer atividades físicas, a ter boas relações sociais, a frequentar lugares bacanas, ter um hobby, ter coisas que fazem com que eu estimule a criatividade, estimule a boa saúde mental. Isso é bem importante para que os sintomas acabem nem aparecendo. Tá? Então espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você conhece alguém que já passou por isso, ou você mesmo, né, já tenha passado por alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários para a gente continuar esse papo, ou manda esse vídeo para quem você achar que for útil. Tá? Então se você gostou, esse vídeo foi útil para você, deixa aquele like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ativar as notificações e ser avisado de quando outros vídeos assim saírem. E é isso, a gente vai se falando por aqui e até a próxima.